Finalmente estreou o filme do The Flash, um dos filmes mais aguardados do ano, pois, além de ser um marco nostálgico para os fãs, é também o início da nova fase do universo cinematográfico da DC, no comando, obviamente, do mestre James Gunn. Eu fui assistir o filme e, no vídeo de hoje, eu vou te dizer o que achei, pontuando os pontos positivos e os pontos negativos e dando a minha opinião geral sobre o que eu vi lá nas telonas. Fica comigo que eu tô de volta depois da vinheta. Rodou! Salve amigos nerds, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Acerto Crítico. Hoje o nosso assunto é sobre uma das estreias mais esperadas de 2023, The Flash, o filme, que traz uma dose nostálgica pra gente, pois temos Michael Keaton de volta como Batman, mais de 30 anos depois. Acho que é a volta do ator a um personagem mais longa do cinema, foram exatamente 34 anos depois que ele retornou ao Batman. E não só isso, o filme tem outras doses de nostalgia e conta a origem do herói mais rápido do planeta. Mas eu quero te avisar o seguinte, nesse vídeo teremos spoiler. Então se você ainda não viu o filme e não curte spoiler, para aqui agora, vai lá assistir e depois volta para contar pra gente e ver se você concorda com o que eu vou falar aqui agora. Se você já viu ou se não liga para spoiler, bora comigo. Como eu disse antes, eu vou pontuar pontos positivos e pontos negativos do filme. Vou começar pelos negativos, que não foram muitos, mas tiveram alguns que, na minha opinião, eu acho o mais visível, e não só por mim, foi o CGI. Algumas cenas foram bem zoadas com o CGI, galera. Ficou muito nítido que era o CGI, que era efeito especial. Os próprios fãs já tinham reclamado disso nos trailers do filme. E tem coisa bem pior aí, meu amigo. Em algumas cenas está muito aparente o CGI, principalmente na cena em que o Flash salva as crianças que caem de um prédio que havia sido explodido em uma tentativa de assalto, que foi meio frustrada por ele e pelo Batman. Naquela cena, os caras capricharam em fazer um CGI de centavos. Eu fico me perguntando às vezes, os caras têm um orçamento milionário para fazer um filme e capricham em tudo. Chega na hora do CGI, eles simplesmente cagam o filme todo. É verdade. Então, pra mim, em algumas cenas o CGI ficou muito ruim, mas não são em todas. Digamos assim, uns 60%. Tava ruim. Agora parece que piorou. Outro ponto que me incomodou muito foi o excesso de humor no filme. Ah, Dira, mas o The Flash é um personagem cômico mesmo. Cara, tudo bem ele ser um personagem de alívio cômico da Liga, né? Até nos desenhos ele sempre foi assim, mas, cara, em todas as cenas tem piadinhas em demasia. Não há uma cena que não tenha uma bobeirinha, uma piadinha. Até nas cenas que deveriam ser mais sérias, que é quando ele fala da mãe dele que morreu, rola alguma piadinha. Se você acha que Thor Ragnarok tinha muita piada, você não pede por esperar The Flash. Eu tinha certeza. Um outro ponto que me chamou a atenção é quando eles invadem a base soviética para salvar a Supergirl, uma base no meio da Sibéria que guarda uma alienígena ultra poderosa que pode acabar com o planeta sozinha e não tem um esquema de segurança. Tipo, os caras entraram na base sem o menor trabalho e só foram detectados porque eles mesmos tropeçaram em uma pá. É sério isso, DC? Não há câmera de segurança, sensores de segurança, nada disso? Não! Ou seja, eu guardo na minha base a pessoa mais forte do planeta e não tenho sequer um sistema de segurança para proteger essa base contra invasores. 2 jovens entram na minha base ultra secreta, militar no meio da Sibéria, num deserto gelado, como se estivessem entrando num shopping center. É isso mesmo? Isso. São esse tipo de coisa que os roteiristas precisam se atentar mais. As coisas precisam fazer sentido, né? E uma base militar ultra secreta que guarda a prima do Superman sem um mínimo de segurança não faz o menor sentido, né, senhores roteiristas? É verdade. Agora falando do Batman. No início do filme tem uma cena ao qual o Batman persegue alguns bandidos, que é a mesma cena que eu citei no início do vídeo, que os bebês caem do prédio. Antes de chegar nessa parte do prédio, o Batman pede ajuda ao Flash, pois ele está no encalço desses bandidos numa perseguição alucinante pelas ruas de Gotham. Até aí tudo bem, mas tem uma parte que os bandidos explodem um caminhão e o Batman acaba sendo lançado ao ar. E lá do ar ele prende seu arpel na traseira do caminhão e começa a ser arrastado pela estrada e vai se chocando com os carros.
em alta velocidade. Isso sem falar da queda dele ao caminhão explodir, que arremessa ele para o alto por conta da explosão. E de lá que ele dispara o arpel. Mas ele acabou se chocando no chão. E assim ele começou a ser arrastado, pular por cima de alguns carros, enfim. E aí, mais uma vez, é uma coisa assim que os roteiristas simplesmente ignoram a física. O Batman é brabo demais? Sim, todos nós sabemos disso. Eu sou fã do Batman, me amarro. Ele tem os melhores equipamentos que o Din-Din pode comprar? Também tem. Mas ele é só um humano normal, bem equipado. Nada além disso. Por mais que ele estivesse usando o seu traje, ele sofre impactos. E esses impactos, no mínimo, fariam ele ter fraturas, hematomas, né? Pois, como eu disse, ele não é um meta-humano. Ele é um humano normal. Ou seja, ele não tem poderes que fazem dele mais forte, mais resistente. Enfim, ele não tem nada disso. Uma queda daquelas, seguido de inúmeros impactos nos carros parados em alta velocidade, teria, no mínimo, desmaiado ele. Mas não. Ele pegou os bandidos e no final estava inteiro, como se tivesse, sei lá, acabado de malhar, de acordar. Eu sei que é um filme de super-heróis, mas o Batman, lembrando, não é super. Ele é apenas uma pessoa normal. Então, pra mim, esses foram os piores, assim, os piores pontos negativos, não vou dizer erros, do filme, que eu me lembro, mas que foram os que me causaram mais incômodo. Mas o filme também tem os seus pontos positivos e é dele que nós vamos falar agora. Glória a Deus. Começando pelas cenas de luta, que eu achei bem da hora. Elas foram bem feitas, bem coreografadas, entendeu? Com uma dose de heroísmo, né? Afinal, é um filme de herói. Os figurinos também estavam muito maneiros, bem maneiros. Tanto os do Flash, quanto os dos Batmans. O figurino do Keaton, então, é idêntico ao figurino de 1989. E o figurino do Affleck também estava muito maneiro, aquele figurino mais moderno, mais atual dele, né? Um outro ponto positivo foram os momentos nostálgicos. Não é novidade para ninguém que o Michael Keaton apareceria no filme de novo. Mas além dele tivemos outras aparições bacanas, como a da Mulher Maravilha, Gal Gadot. Ela faz uma pequena aparição no filme, e ela ajuda o Batman e o Flash no início dessa perseguição que eu te falei. Mas ela faz parte da Liga, né? Então nem foi tão nostálgico, já que a Liga é muito recente. Mas tivemos aparições nostálgicas como de Christopher Reeve como Superman, galera. Sim, pra quem não lembra, quem não é dessa época, né? O Christopher Reeve foi o primeiro Superman das telonas. E ele aparece no final, obviamente que em CGI, né? Afinal de contas, o ator já morreu. Outra aparição foi da atriz Melissa Benoist, que faz a Supergirl na série da Warner. E uma aparição bem inusitada pra mim foi o Nicolas Cage como Superman. Pra quem não sabe, galera, o Nicolas Cage ele iria interpretar o Superman no filme do Tim Burton, se não me engano, de 98, mas o filme foi cancelado. E o Nicolas, ele é um grande fã do Superman, ele é fanático pelos quadrinhos do Superman. Ele, inclusive, olha só o grau de fanatismo dele, ele, inclusive, batizou um dos seus filhos de Kal-El, em referência ao nome do Super-Homem. Foi o nome original dele, que ele tinha em Krypton. Eu aposto que essa informação você não sabia, né? Eu também não sabia. O cara é fãzaço do Superman. Deu até o nome do Homem de Aço pro filho dele. Legal! Bem louco! Agora falando da história do filme. Nada que já não sabíamos. Afinal, nós tivemos uma série do The Flash que durou 9 temporadas. E nela foi contada toda a história, toda a trajetória do herói. Porém, no filme ele volta para tentar salvar a mãe da morte, né? E com isso cria essa bagunça no multiverso que dá início ao filme. A única diferença é que na série é mostrado, ele descobre com o tempo quem mata a mãe dele. Já no filme isso ficou omitido, provavelmente porque teríamos uma continuação, até porque o final deixou isso muito claro, mas nós vamos falar do final já já. Assim espera. Falando agora um pouquinho dos personagens, eu curti bastante. A Supergirl ficou braba demais, ela inclusive sentou o cacete no Zod por várias vezes. Também gostei muito dos dois The Flash. Apesar desse humor excessivo, como eu já mencionei, eu achei muito legal eles agindo junto à interação deles, né? E o Batman do Keaton, né, galera? Não precisa nem falar, né? É clássico. Ele estava exatamente como nos anos 80. Agora, para fechar o vídeo, vamos falar do final. Esse sim dá o que falar. No final, descobrimos que o vilão do filme é o próprio The Flash, que ficou tentando voltar no tempo várias e várias vezes para salvar a mãe da morte. Mas todas as vezes que ele volta, ele falha. Porque não tinha jeito, era o destino. A mãe dele tinha que morrer. Ela morria em todas as tentativas, ele sempre falhava. Pois foi dito que em alguns problemas não tinham solução. E a morte da mãe dele era um desses problemas, era coisa do destino, tinha que acontecer. E como ele ficou tentando voltar várias vezes no passado e falhando sempre, ele acabou meio que enlouquecendo. Ele ficou eternamente nesse loop temporal louco, né? E ele nada mais era do que um Flash de um outro universo, tentando salvar a mãe nesse loop temporal que eu falei, né? Mas que acabou enlouquecendo no processo. Mas infelizmente a mãe dele não volta. Ela não volta, infelizmente ela morre mesmo. Pois como eu disse, em todos os universos ela morre. E tentar mudar isso poderia ser catastrófico para o multiverso. Até por isso que tem
esse lance dos mundos se colidirem, né? Logo o Flash percebe isso e para de tentar. Até então, tudo fica como deveria estar. Mas aí uma aparição inesperada surge no final. Quando achávamos que tudo estava resolvido, que o universo estava de boa, George Clooney, que também já foi um Batman, aparece como Bruce Wayne. E ali o filme se encerra, ou seja, alguma coisa mudou. Não é possível, pois o Batman até então era Ben Affleck. Ou seja, teremos com certeza uma sequência onde isso é explicado. Agora, minha opinião geral sobre o filme. Se eu pudesse dar uma nota de 1 a 10, eu daria uma nota 8. O filme entregou bastante, mesmo com esses probleminhas que eu apontei, eu acho que isso não tirou a qualidade do filme. Eu acho que a DC tem tudo agora para fazer bons filmes. É só focar nisso, ainda mais com James Gunn no comando. As chances são muito boas da DC alavancar agora os seus filmes, que sempre foram filmes muito fracos, com roteiro, produção muito fraca. Mas eu acho que agora tem tudo para DC decolar e se igualar ao nível da Marvel. E você assistiu o filme? Curtiu? Concorda com o que eu falei? Discorda? Não tem problema. Escreve aí nos comentários o que você achou do filme e do nosso vídeo. Lembrando que você pode discordar de mim à vontade, não tem problema, mas eu gostaria de saber a sua opinião, mesmo que ela seja oposta da minha. Escreve pra gente, deixa nos comentários aí o que você achou, qual foi a sua visão, a sua opinião sobre o filme. E não se esqueça também de curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, pois temos vídeos semanais aqui no canal. Então, dá uma moral pra gente aí e uma moral pra gente lá também no Instagram, que também tem conteúdos diários pra vocês. Eu vou ficando por aqui, um beijo, um abraço e até a próxima. Valeu!